P. Diddy ou Sean Combs. Um tremendo de um filho da puta. Ele tá envolvido em guerra de facção, abuso de tudo quanto é jeito que você pode imaginar, violência, denúncia. Tem até bastante teoria no meio disso tudo. A vida do cara tá pior do que um GTA e um filme complexo tudo junto. Nesse vídeo eu vou fazer uma linha histórica dos processos dele. Do que o Diddy foi formalmente acusado no tribunal, que vai acontecer agora, e pode acabar deixando ele na cadeia pelo resto da vida. Não esquece de deixar o like. Sério, gente. Tô começando agora. Eu preciso muito de você. Bora! Eu sou o Igor e o primeiro processo foi da Cassie Ventura, ex-esposa do Diddy. Essa foi a primeira polêmica que explodiu no colo do cantor de rap e abriu a porteira para um monte de gente tomar coragem e fazer a mesma coisa. A Cassie disse no processo que ele batia e chutava ela constantemente, deixando os olhos roxos e hematoma de sangue. Então as pancadas não era fraquinha não. E como se isso não fosse o bastante, ela ainda acusou o Diddy do crime que vai mais aparecer no decorrer desse vídeo todo, que é abuso sexual. Ela ainda afirma que pessoas extremamente fiéis ao Diddy testemunharam uma pá de barbaridade dele com ela. Foi um crime com plateia. Também tinha nesse processo que o Diddy queimou o carro do Kid Cudi. Não acho que eu pronunciei certo, mas esse é outro rapper que supostamente já tinha tido um caso com a Cassie antes. Eu sei que essa informação parece meio aleatória, mas grava ela. Era uma tentativa da promotoria mostrar que o Diddy era um cara muito violento. O único problema desse começo da história é que a Cassie tirou todas essas acusações, dizendo que fez um acordo com o Diddy de fora da justiça. Tá ligado, né? Ameaça e dinheiro caindo na conta. Só que, como eu tinha dito antes, ela abriu uma porta que não vai fechar mais. O primeiro, segundo e terceiro processo que ficou. Uma mulher chamada Joey Dixon Neal acusou o Diddy de drogar e abusar dela sexualmente. E ainda filmar tudo enquanto ela estava na universidade, em 1991. Outro processo também foi aberto e é o primeiro que é anônimo. Que faz sentido, né? O cara é um magnata de Hollywood e vive a vida como se estivesse jogando GTA. Essa pessoa acusou o Diddy e mais um amigo dele de coagirem ela a fazer sexo com ele. E a cereja do bolo é uma escritora, que até que é conhecida, chama Lisa Gardner. Ela acusou o Diddy pela primeira vez de abuso infantil. Esse caso aconteceu com ela e com uma amiga junto quando elas tinham 16 anos. Quarto processo, abuso coletivo e mais nomes. Outra anônima que ficou conhecida nos autos jurídicos como Jenny Doe diz que em 2013, quando ela tinha 17 anos, recebeu uma quantidade muito grande de droga e álcool e foi traficada sexualmente e abusada pelo grupo inteiro do Diddy. Um desses caras também era conhecido, era o Harvey Pierre, dono da Bad Boy Records. Pra quem não sabe, essa é a gravadora que o Diddy fundou em 1993. Quinto processo, um homem. Aqui mostra que a loucura do Diddy não é só pra mulher, ou só pelo ato. O cara é doente mesmo. Uma coisa bem parecida com aquela cena das branquelas, que o Latrell fica inconformado, que a menina loira que ele queria pegar era um negão. Então, minha mulher não faz diferença nenhuma. O problema é ser negão. O produtor musical, que chama Lil Rodney, acusou o Diddy de obrigar ele a fazer performances sexuais com garotas de programa. E também aceitar a loucura sexual das pessoas que estavam ali na festa na hora. A matéria dos Estados Unidos que eu peguei falava literalmente a palavra loucura sexual. Então imagina o que era. Esse processo foi o primeiro a começar a falar das free coffees. Isso daqui eram as festas mais loucas do Diddy, mano. Com menor de idade, droga e tudo mais. Existe uma diferença entre as white parties, que é o que a gente vê as branquelas satirizando. A Anitta já foi numa festa que é tipo essa. E as free coffees, que eram umas festas mais particulares e que rolava as maiores loucuras do Diddy, eram as mais doentias. Tudo isso que eu tô falando foi divulgado antes daquele vídeo famoso que explodiu a internet do Diddy batendo na Cassie. Agora, só imagina o quanto a situação dele vai piorar. O vídeo apareceu, fez a internet explodir. A Cassie foi praticamente obrigada a voltar para esse jogo todo, só que ela não entrou com um novo processo. Ela só disse que sofreu na mão dele durante muito tempo e tudo mais, se pronunciou, né? Sexto e sétimo processo, ninguém mais segura esse carrinho. A modelo e atriz Crystal McCain mostrou que não eram só pessoas anônimas que sofriam na mão do rapper. Ela acusou o Diddy de drogar e forçar ela a fazer as loucuras que a gente já viu bastante aqui, em um estúdio de gravação em 2003. E também teve o processo da April Lampros. Essa foi complicado também, porque a moça aparentemente não sabia o monstro que estava ali na frente dela. E foi pedir ajuda, indicação do Diddy pra ela trabalhar no mundo da moda. O Diddy falou, beleza, vou te apresentar pra uma galera, e abusou dela uma vez. Encontrou ela de novo e repetiu tudo. Quando ela tava tentando correr dele e se esconder, o Diddy ficou bravo, porque né, ela não pode se esconder dele,
e fez mais 2 vezes. 8º processo, começou a perder dinheiro. Quando tava nesse olho do furacão de vídeo, acusação para um pau, tinha outro processo correndo em segredo, do Derek Lee Carvalho Smith, que foi para julgamento presencial e tudo mais. E o que o Diddy fez? Não quis dar nem o ar da graça, não compareceu pro tribunal e foi condenado a pagar 100 milhões pro cara. O Derek acusou o Diddy de drogar e abusar dele sexualmente em 1997. Eu fico pensando se alguém ainda duvida que o Diddy não é louco. No processo, uma parceira do Diddy, Dan Richard, ex-cantora do projeto feminino Danity Kane, entrou com uma acusação contra ele. O que acontece? Ela já era desse grupo que o Diddy era dono. Depois foi trabalhar direto com ele no Diddy Dirty Money. E aí vocês já conseguem imaginar o que é trabalhar, viajar e estar sempre na companhia desse cara, né? A moça disse que o Diddy ficava tocando nela e também teve acusações de agressão. Até então, o P. Diddy estava livre, falando que toda essa montoeira de gente estava mentindo só pra difamar ele, que ele era um coitadinho. Só que depois dessa data do 9º processo, ele foi preso. 10º processo, o Estado. Aqui o clima já é totalmente outro. O bicho vai começar a pegar pro lado do Diddy de verdade, porque foi o Estado americano que foi pra cima dele. Como que funciona? O promotor, advogado do Estado, vai e reúne um número muito grande de provas. Chama entre 16 e 23 pessoas, né, normais, civis, mostra todos os documentos e eles decidem se essas provas são fortes o suficientes para o Estado entrar com uma acusação em cima de uma pessoa. O Estado disse que o Diddy era um chefe de quadrilha, perigoso demais para ficar solto, e ele foi acusado de tráfico sexual e extorsão. Esses dois a gente já imaginava. Mas no processo também tinha sequestro, trabalho forçado, suborno e mais uma porrada de crime. Os promotores também alegaram que o Sr. Combs gravou todas essas brincadeiras dele. E se precisasse, usaria as imagens para pressionar as vítimas a ficar quieta. Então aquelas teorias sobre o Justin Bieber na música Yummy não é um negócio tão surreal assim, se é que você não acredita nessas teorias. E nesse mesmo dia, outra juíza, Robert Nett Karnov, protocolou um memorando acusando o Diddy de ter tacado fogo em um carro. Coincidência que a primeira acusação da mulher dele falava a mesma coisa? Acho que não! 11º e 12º processo. Agora a gente vai falar da Talia Graves. Ela aparece na série do P. Diddy, que tá na Max, e o negócio parece bem história de terror. O Diddy ofereceu uma taça de vinho pra ela. Essa taça tinha tanto tóxico que ela praticamente desmaiou na hora. Quando ela acordou, estava sendo abusada violentamente pelo Diddy e o segurança dele. E outra mulher que chama Jane Doll disse que sofreu esse padrão louco do Diddy de droga e abuso. Isso aconteceu tantas vezes que ela chegou a ficar grávida. Nesse ponto, a única coisa boa dessa história é que o caso já estava tão gigantesco que as pessoas já não tinham tanto medo assim de aparecer e denunciar o Diddy por essas barbaridades. Agora, um advogado chamado Tony Buzbee entrou nesse jogo e disse que estava representando 120 pessoas que tiveram problemas graves com o Diddy. Metade dessa galera era homem e 25% do total eram menores de idade. O Diddy, pela primeira vez, estava sendo acusado de abusar de crianças de agora, que ainda são menores de idade. Todos os outros processos eram pessoas que já tinham ficado mais velhas e tomaram coragem para falar desse processo só nos dias de hoje. Para vocês terem uma noção, uma das pessoas que estava sendo representada pelo advogado tinha só 9 anos. E o Tony Buzbee fala que Hollywood vai cair com o tanto de acusação que ele tem na mão. 13º processo, são 6 de uma vez, tá ficando difícil de contar. Foi movida a acusação de 2 mulheres e 4 homens não identificados do Tony Buzbee. São daquele padrão de sempre do Diddy. Um dos caras disse que queria muito ser músico, pra isso ele acabou indo em uma das festas do Diddy, e o rapper mandou ele tirar a roupa enquanto decidia com as outras pessoas ali se ele tinha futuro mesmo na carreira musical. Outra que foi movida por uma mulher que era modelo, disse que o Diddy abusou ela depois de uma sessão de fotos. Só que nesse dia, especificamente nesse dia, começou a aparecer muito processo de todo lado. Uma porrada de processo, sério, é mais de 20. Um dos processos acusou o Diddy de abusar de uma mulher por vingança. A mulher tinha falado que o Diddy estava envolvido no assassinato do Tupac e aí ele resolveu maltratar ela. Esse mesmo dia, 7 novos processos foram movidos contra ele em um tribunal em Nova York. 4 mulheres e 3 homens, a acusação de sempre. Outros 2 processos de outro tribunal de Nova York, com 2 caras que acusaram ele de abusar quando
eles eram menores, né? Mais 5 processos foi movido contra o Sr. Combs em 19 de novembro por 3 mulheres e 2 homens. Todas essas acusações que eu falei são de pessoas diferentes, com advogados diferentes, em lugares diferentes. A casa caiu pra ele, mano, de verdade. Vocês querem que eu faça um vídeo só das teorias que o Diddy tá envolvido? Michael Jackson, Justin Bieber, Tupac? Ou vocês preferem só uma com as acusações das amizades em volta dele? Porque a batata vai assar pra essa galera também. Coloca aqui nos comentários, viu? Então isso, desculpa qualquer coisa. Valeu, até a próxima.